Ou seja, é ele que pratica tudo. Então esse parágrafo único menciona somente isso, ele quer dizer isso. A redação dele é muito confusa, mas ele diz só isso. Quem está presidindo vai praticar isso. Tá? Não é o diretor do foro que tem que alimentar a transmissão do acervo, sendo que é o vice-corregedor que está tocando o procedimento. E aqui a figura do interventor, tá? Que eu já falei para vocês, tá? Então cuidado, o interventor tem titular na serventia ainda, ele só está afastado. O interino é no caso de vacância. Ou seja, extinguiu a delegação, por qualquer das hipóteses que a gente já viu no 8935, surge a figura do interino. O interventor presume-se que tem o titular afastado. Tá? Então, o interventor, preferencialmente bacharel em direito, será designado sob a confiança do vice-corregedor-geral da Justiça. Então, gravem, pessoal. Quem designa o interventor é o vice-corregedor, tá? E não o corregedor-geral. Tá? Isso aqui, para cair na prova, é uma maravilha. Ou pelo próprio diretor do foro, se for o caso, né, lógico, de infração menor, né, repreensão ou até mesmo multa, para responder provisória e precariamente pela serventia obedecida à seguinte ordem. Provisória e precariamente, pessoal, significa simplesmente provisório porque em caráter transitório. Se eventualmente perder a delegação, o interventor pode ser afastado e trazer o interino, porque vai respeitar o substituto mais antigo, conforme menciona a Lei 8935. E o precariamente se o interventor fizer alguma besteira, motivadamente ele vai ser afastado. É uma questão de precário, significa quebra de confiança. Ele está ali em confiança da corregedoria, do vice-corregedor. O corregedor verificou que o interventor está fazendo besteira e ajudando, por exemplo, o antigo titular, e tira o interventor e nomeia outro. Então é precário, tá? Ele não fica ali com segurança, né? Com estabilidade. O interventor que exerça ou que tenha deixado de exercer suas funções há menos de 3 anos, tá? Então aqui é uma ordem de preferência, tá? Seguida aqui a ordem. Então, primeiro o interventor que exerça ou tenha deixado de exercer há menos de 3 anos, ou seja, o interventor aqui contumaz, né? Digamos assim, né? O interventor profissional aqui, né? Que será o primeiro prioritariamente designado. Por que isso? Porque o cara já conhece, sabe como é que funciona uma serventia. Então, muito mais fácil, né, você colocar um interventor que já conhece, já sabe como é que funciona, do que, eventualmente, deixar alguém ali para começar a aprender como é que funciona e acontecer um monte de besteira na serventia. E aqui surge uma figura muito, muito estranha, né, para nós, aqui no 86, porque no inciso segundo ele menciona o interino com experiência de pelo menos 1 ano na função que tenha deixado de exercê-la nos últimos 3 anos. Tá? Então, ou seja, o interino que tenha deixado, tá? Não é o interino em exercício, tá? Que esteja em exercício numa outra serventia. Ele não pode acumular interino com interinidade, ele eventualmente, com a questão relativa. E aqui esse interino, tá? Lê-se que seria então um interino com mais, tá? De 3 anos. Então, na verdade, porque não poderia, em tese, o interino, o cara ser interino interventor e fazer uma bagunça nas atividades, né, que ele está desempenhando nesse caso. Inciso terceiro, o escrevente substituto com experiência de pelo menos 1 ano na função, que a exerça ou tenha deixado de exercê-la nos últimos 3 anos. Tá? Então, gravem, tá sempre aqui. Falou do interventor, ele sempre pede esses 3 anos, tá mínimo. Então, começando pelo interventor que já exerça, ainda está em exercício ou tenha deixado, ou seja, o interventor ele pode ter as 2 funções, ter mais a intervenção de mais de 1. O interino com experiência de pelo menos 1 na função que tenha deixado de exercê-la nos últimos 3, o escrevente substituto com pelo menos 1 e deixado também de exercê-la nos últimos 3 anos, ou titular ou interino, tá? Então que na hipótese residual, mas o interino aqui leia-se que seria o interino, então em tese, com mais já de 3 anos que deixou de exercer a interinidade. Ou ainda o titular de outra serventia. Tá? O titular de outra serventia, ele pode, lá no último caso, se tornar interventor da serventia vizinha, tá? Dentro da mesma comarca vizinha, etc. Tá? Não é muito comum, mas pode acontecer. Isso é bem diferente dos outros estados, que geralmente se privilegia um titular concursado para trabalhar. Sim, em tese sim. Em tese sim. Primeiro assim, por exemplo, São Paulo vai basicamente substituto, não sendo ele, vai o titular. Eles impedem que vá alguém que não tenha, vou dizer assim, não tenha o know-how de administração da serventia toda. Então, geralmente, alguém que tem muito conhecimento. Então, lá presume-se na ordem contrária. Quem tem mais conhecimento é o próprio titular. Então, ele... E outra, né, uma questão muito dúbia que acontece em São Paulo, mas é justamente por isso. O titular que em São Paulo exerce função de interventor e faz alguma besteira de precário, ele leva a pena administrativa lá, como se ele tivesse sido a titularidade. Então, ou seja, ele só não é afastado. Abre procedimento administrativo contra ele como titular mesmo dentro da serventia. Teve um caso lá em São Paulo de perda da delegação de que ele foi interventor e fez umas besteiras lá. E por quê? Quebrou, falou, não, o cara não tem a conduta tentatória total, de falta de dignidade completa dele ter feito isso, porque ele tinha se apropriado de tributo. Pegou o tributo que era para repassar, não fez e falsificou guias. Caiu na hora.
Aí vem a alegação dele, mas eu era interventor, eu não era titular, mas não era do meu cartório. Tudo bem, então você não fez, mas fez no outro. E o que você fez lá poderia ter feito aqui, então tchau. E realmente perdeu. Está correndo no Supremo, mas dificilmente vai ser revertido. Acabou, né, Tafo? Prazo? Não, então a gente vai para o almoço. E na sequência a gente continua falando mais aqui do interventor. Aqui tem bastante minuciazinha, então no começo, senão vocês vão ficar zonzos aí daqui a pouquinho, com esse monte de minuciazinha.